Queria começar por me referir àquilo que foi hoje dito pelo líder parlamentar do Partido Social Democrata, no seguimento da reunião que houve de bancada do PSD, para dizer o seguinte, e que nos parece ser uma iniciativa que deve ter pés para andar no Parlamento já nos próximos dias, ou, eventualmente, durante a próxima semana e, idealmente, ainda antes do orçamento. O líder parlamentar do PSD, o deputado Hugo Soares, referiu-se hoje à vontade do PSD de contar com o apoio de outros partidos para a criação de uma comissão eventual de acompanhamento do sistema de gestão de proteção civil, como forma de apurar as responsabilidades e também a forma como foi feita a gestão dos mecanismos de proteção civil durante o combate aos incêndios. Eu queria deixar claro aquilo que já transmiti hoje ao grupo parlamentar do PSD, que da nossa parte, há vontade e disponibilidade de criar e desenvolver iniciativas que apurem responsabilidades e acompanhamento do que aconteceu no combate aos fogos. Esse é um ponto essencial. Porém, nós entendemos que devemos ir até mais longe e que o que deve ser criada não é uma comissão eventual, mas é uma comissão parlamentar de inquérito aos fogos dos últimos anos em Portugal, desde 2017 até ao dia de hoje. Ou seja, nós queremos lançar a mão de um mecanismo que vamos propor primeiro voluntariamente, ou seja, politicamente, no plenário, em que esperemos ter o acordo do PSD também, para uma comissão muito mais alargada, que tenha poderes de investigação muito maiores do que as comissões eventuais e que seja uma comissão parlamentar de inquérito, não só às atividades da proteção civil, como de todas as forças do Estado, na gestão e no combate aos fogos. Entendemos e compreendemos a iniciativa do PSD, ela é positiva no sentido em que quer apurar escrutínio, mas não se pode bastar com uma análise aos sistemas de gestão de proteção civil, nem se pode bastar à análise superficial do que se passou este ano. Há muitos anos que o país sofre com o flagelo dos incêndios. Ainda ontem o Governo deu a entender que poderíamos estar perante interesses económicos obscuros, como os interesses da Madeira ou outros. O Sr. Primeiro-Ministro deu a entender que poderíamos estar também, em muitos casos, na presença de mão criminosa e, portanto, eu acho que é tempo de, com coragem, pela primeira vez na história do Parlamento, nós lançarmos mão de uma comissão parlamentar de inquérito ao combate aos incêndios e ao que o Estado tem feito ou não tem feito ao combate aos incêndios. Porquê é que a comissão parlamentar será de 2017, os incêndios de Pedrógão para a frente? Porquê é que era muito mais eficaz uma comissão parlamentar de inquérito? Porque não só poderemos chamar testemunhas que serão obrigadas a vir e a dizer a verdade sob juramento, como teremos poderes de investigação muito mais alargados do que uma comissão eventual e teremos a capacidade de apurar responsabilidades de forma muito mais eficaz do que numa comissão eventual. Portanto, eu transmiti hoje ao grupo parlamentar do PSD que nós não nos opomos a qualquer iniciativa, como aqui hoje a bancada do PSD deu sentimento público que queria lançar em relação a esta matéria, mas queremos ir muito mais longe e vamos desafiar o grupo parlamentar do PSD, como digo, para uma comissão parlamentar de inquérito que abranja desde os incêndios de Pedrógão até ao momento atual. E isto encaixa no que vos vou dizer de seguida e que me parece ser hoje uma evidência. Eu, nos últimos dias, tenho dito que nós não devemos apurar responsabilidades durante o combate aos fogos e isso parece-me uma evidência. Temos que demonstrar solidariedade e união. Há um facto, porém, que me parece evidente à medida que o rescaldo agora se vai fazendo, não obstante continuarmos este combate em alguns pontos do país. É que o senhor representante máximo da Autoridade de Proteção Civil tem poucas condições de se manter no seu cargo. Foi ele que disse aqui no Parlamento que enquanto ele fosse representante e responsável não se voltaria a repetir a área ardida que tivemos noutros anos, como em 2017, 2018, não voltaríamos a ter vítimas mortais como tivemos em 2017 e eu acho que se palavra dada for palavra honrada, chegou o momento do Governo exigir também mudanças na proteção civil. Eu sei que a Liga dos Bombeiros já pediu também a admissão do Sr. representante da Proteção Civil. Eu acho que hoje, à hora que estamos, podemos compreender já que falhou mais uma vez o planeamento, sobretudo ao nível da Proteção Civil, e o Parlamento terá que apurar essa responsabilidade, sendo que o Presidente, o representante da Proteção Civil, é neste momento um dos principais responsáveis da ineficácia do combate aos fogos em algumas dimensões. Mas é, como digo, esta é uma análise política que nos próximos dias e na próxima semana será feita com mais profundidade. Porém, tive hoje a oportunidade, como referi, daquilo que penso que deve ser a iniciativa política neste momento, podendo deixá-la à sua discussão para a próxima semana ou para a outra, em que o Chega
proporá uma comissão parlamentar de inquérito sobre esta matéria e esperamos ter o apoio do Partido Social Democrata para avançar com isto. Se não o fizer, o Chega usará a mão do seu poder putestativo, logo que termine esta sessão legislativa, para avançar com uma comissão parlamentar de inquérito putestativa à ineficácia do combate aos fogos. Eu sei, só para terminar, eu sei que fora deste período, este nem sempre é um tema muito popular e muito interessante, no entanto, são vidas a mais, é destruição a mais e são ineficiências a mais todos os anos. Para nós continuarmos a deixar passar isto, nunca houve uma comissão parlamentar de inquérito no âmbito do combate aos fogos, acho que é tempo de fazermos mão disso. Eu gostava de não ter de usar o poder putestativo do Chega, gostava que fosse uma comissão parlamentar de inquérito consensual, se necessário, falo-emos e, se necessário, avançaremos neste sentido. Foi apenas uma transmissão de posição, não tenho ainda esse feedback, foi apenas a transmissão de que assim o faríamos, ainda não tenho essa posição, espero falar com o líder parlamentar durante a tarde de hoje ainda, com algum detalhe mais sobre esta posição, percebendo também a posição do PSD. Porém, acho que, e também tenho que o dizer, quando é preciso dizê-lo, acho que hoje o PSD teve uma boa iniciativa, no sentido de ter uma comissão que apure responsabilidades. Nós queremos ir mais longe, acho que é daqueles temas onde pode perfeitamente haver aqui um cruzamento de vontades para o Parlamento ter um trabalho eficaz de escrutínio. E, portanto, desafiaremos o PSD a ir um bocadinho mais longe, ou seja, baseando-se na sua própria iniciativa, ir um bocadinho mais longe e termos uma comissão parlamentar de inquérito. Porém, quero deixar claro, o que deixarei claro também ao PSD. Faremos isto para ser o mais consensual possível. Se o PSD não o quiser, avançaremos com a Comissão Parlamentar de Inquérito à mesma, do ponto de vista putestativo, porque entendemos que investigar o que está a passar no combate aos incêndios é fundamental que o Parlamento faça esse trabalho e que tenha pela primeira vez um relatório sobre o que é que falha, porque é que falha e como é que todos os anos temos este nível de danosidade no âmbito do combate aos incêndios. E isso queria deixar claro ao PSD, ao país também, porque o Parlamento terá que ter mais uma comissão de inquérito, mas é o nosso trabalho, é o nosso trabalho, é o nosso dever e é para isso que estamos aqui também mandatados. É evidente também, embora, como eu disse, e eu tenho sido muito crítico da atuação deste Governo, nós não podemos alocar a um Governo que entrou em funções em março a grande dose de responsabilidade, a única dose de responsabilidade sobre isto. É evidente que há uma grande responsabilidade, maioritariamente, de quem governou o país durante 8 anos e o deixou neste ponto. Agora, isto até era um pouco mais longe do que dizer que é o PS, o PSD, o Chega. Aqui é mesmo o Parlamento ter um relatório que permita identificar o que é que tem falhado e que interesses obscuros estão por detrás de todos os anos termos incêndios como os que temos, com a danosidade que temos. O que é que está a falhar na justiça para que tenhamos muitas vezes os mesmos indivíduos presos num ano, presos no ano a seguir e presos no outro a seguir, com os mesmos crimes. E ter a capacidade de ver o que é que o Parlamento também pode sugerir aos governos, sejam eles quais forem, de melhorar. Portanto, gostava mesmo que isto partisse de uma iniciativa multipartidária, e por isso é que eu comecei por sublinhar que esta não foi uma ideia hoje do Chega, eu quis sublinhar que hoje ouvi o líder parlamentar do PSD dizer isto, o seu dono, e desafiá-los a ir um bocadinho mais longe e a assumirmos essa responsabilidade conjunta de investigar o que se passa com os incêndios em Portugal. É os poderes que são evidentemente diferentes. Nós, numa comissão eventual, mais não faremos do que um acompanhamento de outros relatórios oficiais e de posições oficiais. A comissão de inquérito permitir-nos-á confrontar responsáveis e ex-responsáveis com as falhas efetivas dos incêndios. Permitir-nos-á, efetivamente, perguntar e questionar o que é que correu mal com dados e com factos, sendo as pessoas obrigadas a responder imediatamente. E eu acho que isso é uma grande vantagem. Já para não falar dos poderes que as comissões de inquérito têm, de pedir documentos e de solicitar documentação, que nós, numa comissão eventual, não podemos, nem sempre podemos fazer. Eu dou-lhe um exemplo. Nós temos tido várias notícias nos últimos dias em que os bombeiros se queixam que estão a ser bloqueados no seu trabalho por elementos da Proteção Civil na sua organização de combate aos incêndios. É preciso saber se isto é verdade ou não. Só saberemos numa comissão de inquérito. Se chamarmos cá as pessoas e perguntarmos quem é que o bloqueou, mas quem foi, quem é o indivíduo, o que é que lhe disse, porque é que diz que está bloqueado, quem é que fez isto, em que hora estávamos no combate aos fogos, em que minuto, o que é que estava a arder. O Ministério Público, como aconteceu em Pedrógão, tem todos os poderes de fazer a investigação do ponto de vista penal, que é onde houve negligência ou crimes por ação, o Ministério Público está lá para fazer essa investigação e a Polícia Judiciária tem feito um trabalho incrível. Aliás, gostava de dizer isto, porque nos últimos dias já teve 3, 4, 5, 6 pessoas relacionadas com este tipo de crimes. Um trabalho incrível. Mas há um trabalho que é político, porque nem a Polícia Judiciária nem o Ministério Público podem ter o poder público de recomendar ao Governo e mostrar ao Governo que está mal, porque o seu trabalho é exclusivamente criminal. Uma comissão parlamentar de inquérito pode fazer isso e, ao mesmo tempo, deixar claro ao Governo o que é que tem que mudar nos próximos anos. Eu acho que essa é uma grande vantagem que nós temos que ter e temos que dar esse passo. Por isso é que eu penso que Chega e PSD poderiam, porque bastaria estes dois partidos, juntos, criar uma comissão parlamentar de inquérito neste sentido. Eu acho que os portugueses veriam isso com muito bons olhos
e acho que seria muito eficaz para o país. Eu gostava apenas de dizer, para terminar, que hoje assisti também com alguma preocupação ao relatório do Conselho, à divulgação num relatório do Conselho de Finanças Públicas em Portugal, relativamente ao IRS jovem e ao seu impacto orçamental, para dizer isto. Eu espero que o Governo, espero mesmo, já o disse publicamente e gostava de o dizer aqui também na presença da deputada Rita Matias, que coordena a nossa juventude e que tem trabalhado nesta área. Desde o primeiro momento, o Chega garantiu ao Governo que estaria ao seu lado na aprovação, quer do IRS jovem, quer da descida do IRC. Estas eram medidas estruturantes para a direita portuguesa, contra aquilo que o PS e a esquerda têm feito nos últimos anos, que é penalizar os jovens e penalizar as empresas. Este relatório do Conselho de Finanças Públicas parece vir de encontro a um desejo oculto que o Governo tem de ir de encontro ao que o PS quer, que é acabar com o IRS jovem e deixar para as calendas a descida do IRC. É um mau sinal e é um mau sinal político. Eu gostava de intimar o Governo e de instigar o Governo a manter-se firme, quer na manutenção do IRS jovem, que é decisivo para termos uma juventude com menos carga fiscal e com mais apoios, quer a descida do IRC. E espero mesmo que o Governo não ceda nesta matéria, porque será no fundo ceder ao PS e construir um orçamento à margem do PS. E acho que isso é continuar o caminho de precipício que nós tínhamos feito com o PS nos últimos anos. É evidente que sim, nós temos que encontrar outras formas, não só de crescimento económico, como de obtenção de receita. A direita, desde as eleições de março, que tem uma estratégia clara de crescimento económico, baseada na premissa de que se as empresas tiverem menos carga fiscal, não só contribuirão mais, como o país crescerá mais do ponto de vista económico. Só que o Governo está a fazer tudo ao contrário. Mantém o mesmo modelo fiscal que o PS tinha, mantém o mesmo modelo de incidência sobre as empresas e assim é difícil, quando quer aplicar outras medidas, não resvalar para déficits, porque senão há mais crescimento económico e o Conselho de Finanças Públicas vem até voltar a tabelar o nível de crescimento económico. Se aumenta a despesa, não há crescimento económico, não aumenta a receita, bom, é a receita para o precipício. Mas a solução não é voltar aos orçamentos do PS. A solução é mesmo mudar a estrutura orçamental como tínhamos garantido na campanha eleitoral. Esse é o caminho. Se o PSD não o fizer, está aí pelo mesmo caminho que o PS e é um caminho muito perigoso para Portugal. Não, parece-me que nós, repare, enfim, não me fica muito bem dizer isto, mas era eu que tinha razão nos últimos meses. Que quando disse desde o início que as fantasias dos duodécimos, do governo presidencial, do governo em gestão, era tudo fantasia e nós estávamos a alimentar esta fantasia. Dizendo que o Governo podia se manter, mas em duodécimos, podia manter um orçamento de gestão. Nós sabemos que estamos a executar o PRR, sabemos que temos compromissos internacionais. Parecia-me evidente que em caso de não aprovação do orçamento, o Presidente só teria duas soluções. Convida ao Governo a um novo orçamento, caso haja condições políticas da sua aprovação, essa é uma solução. A outra é marcar eleições antecipadas e o país tem que se pronunciar sobre o que futuro quer. Sempre disse que não havia outra solução. Só comentadores e jornalistas e políticos do Centrão é que decidiram embarcar numa aventura que todos sabíamos que não tinha nenhuma viabilidade, porque, enfim, como todos sabem, o país não pode estar sem orçamento, Bruxelas não nos permitiria estar sem orçamento também muito tempo e os compromissos internacionais também não o permitiriam. Portanto, este é mais um sinal que o Governo deve antever, de que é importante encontrar formas de estabilidade. E eu espero que todos tenham a noção da importância de encontrar formas de estabilidade para não precipitar o país para uma nova crise política já em janeiro ou em fevereiro, que acho que ninguém quer e acho que o país não merece. Se ela existir, cá estaremos, e como eu disse nas jornadas parlamentares, estamos prontos para enfrentar e estamos prontos para jogar nela, mas era evitável. E se PS e PSD decidiram aproximar-se, eu acho que agora têm que concluir essa aproximação e chegar a um orçamento de Estado viável. Se isso não acontecer, é mau para Portugal que isso não aconteça. Não, o Governo respeitou a posição do Chega, o Chega respeitou o entendimento do Governo de fazer uma aproximação ao PS. Penso que neste momento é uma questão ultrapassada. É o PS e o PSD que estão a construir este orçamento ou a negociar este orçamento. De facto, os sinais são perturbadores, são preocupantes, no sentido que o PS ora parece ter uma ala que quer fazer esta viabilização, ora parece ter outra ala que quer chumbar e provocar eleições. Não se percebe bem o que é que o PS quer. Mas, enfim, eu penso que todos temos que contribuir para que haja estabilidade política nos próximos tempos. Se ela não existir, cá estaremos para a enfrentar.